Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Nós estamos mais uma vez aqui para ministrarmos, as lições da revista Compromisso. Sempre eu mostro a revista, certo? Essa revista aqui, ó, tá? Revista Compromisso, que nesse trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2024, tem por título A Conquista de Canaã. Tá lá nos livros de Josué, Juízes e Ruth, tá? Então, os textos que nós iremos estudar, os capítulos que nós iremos estudar hoje, está lá Josué 3, 4, 6, 8, 10, 11 e 12. São os textos que nós vamos estudar hoje. Tá certo? Mandando um forte abraço aí para o nosso irmão Alex. O irmão Alex está lá em Porto Alegre se tratando, né? Graças a Deus está bem. E também um forte abraço para a nossa irmã Tânia. Irmã Tânia, que sempre vê os nossos vídeos, sempre acompanha os nossos vídeos, as lições. Que Deus abençoe esses dois irmãos, tá certo? O título da lição é esse aqui, ó, As Conquistas do Povo de Deus, tá? É a lição de número 2 dessa revista. O texto base está lá em Josué, capítulo 3, o verso 5, que diz assim: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué, ele estava, na verdade, confiando plenamente em Deus. Josué, ele não confiava na força dele, na liderança dele, na capacidade dele. Josué confiava único e exclusivamente em Deus. Tá certo? Iniciando aqui a nossa introdução, né? Diz assim: após a ordem que Moisés recebeu até a entrada da terra de Canaã com Josué, o povo de Deus foi conquistando muitas nações. Deus estava à frente, direcionando cada etapa por meio da liderança de Moisés e Josué. No estudo de hoje, falaremos sobre as conquistas do povo de Deus. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para todos vocês é o seguinte, é que nem Moisés, nem Josué, eles confiavam no seu próprio braço, na sua própria força, na sua liderança, naquilo que eles podiam fazer. Nós podemos ver que no início, na introdução, diz que Deus estava à frente, direcionando cada etapa por meio da liderança de Moisés e Josué. Então eles não confiavam neles, eles confiavam em Deus, e Deus os usava. Tá certo? O primeiro ponto da lição está dizendo atravessando o Jordão, está lá em Josué 3. Aí tem algumas informações a respeito do Rio Jordão, que diz assim, ó: o Rio Jordão tem extensão de quase 200 quilômetros e apresenta uma largura máxima de 30 metros. Possui profundidade média entre 1 metro e 30 metros de profundidade. Nasce no sul da Síria e deságua no Mar Morto. O povo recebeu a seguinte ordem: quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. Está lá em Josué 3:3. Josué pediu ao povo que se santificassem e disse que no dia seguinte o Senhor faria maravilhas no meio deles. Josué, a gente precisa entender o seguinte: Josué, ele foi um pupilo de Moisés. Da mesma forma que lá no Novo Testamento a Bíblia diz que Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre da época, tá? E Paulo foi instruído aos pés desse homem, Gamaliel. Da mesma forma, Josué e Caleb, nessa situação aqui, Josué, eles foram instruídos, eles andavam junto de Moisés. Moisés, ele entendeu que necessitaria de um sucessor. É o que muitas vezes nós vemos erros gravíssimos dentro das igrejas. Pastores ou líderes, né? A gente fala pastor porque os pastores são os líderes atuais. Mas pastores, líderes que se perpetuam à frente das igrejas e acredito que eles pensam que são donos daquele templo, são donos daquela denominação, são donos daquele ambiente. E não são. E muitas vezes esses homens, eles não querem preparar nenhum sucessor, porque eles pensam que nunca vão morrer, eles pensam que sempre vão estar à frente dos trabalhos, eles pensam que sempre vão estar dominando a situação e não vão. A Bíblia ela é bem clara quando ela diz que nós somos
a nossa vida é como se fosse um conto ligeiro, né? A nossa vida é como se fosse um cordel. Quem é do Nordeste sabe o que eu estou dizendo. Um cordel é um pequeno livreto com pouquíssimas folhas. Rapidamente, questão de segundos, você consegue ler ele. Então a nossa vida é muito rápida. Quando nós menos esperamos, nós passamos. Nós passamos. Eu estava conversando com a minha filha hoje. Ela trabalha em uma faculdade aqui de Campina Grande. E ela estava me dizendo que esse sábado um rapaz foi fazer a matrícula. A matrícula dele na faculdade. Pegou livro, pegou fardamento, fez a matrícula, pagou a matrícula e no domingo morreu. Então a nossa vida é muito rápida. Nós muitas vezes pensamos que nós somos eternos e nós não somos eternos. Nós temos um tempo, um prazo de validade e os líderes precisariam entender isso. Que nós temos um prazo de validade aqui nessa terra. Nós não ficaremos eternamente aqui. Um dia nós iremos partir. Então, aqui fala sobre a extensão desse rio, tá? Fala sobre a sua extensão, largura e profundidade. Mostra onde ele nasceu, onde ele deságua, né? E mostra também que Josué deu a ordem, né? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vosso Deus fará maravilhas no meio de vós. Então o povo precisa entender isso, que é Deus que faz. Não somos nós. Não é o pregador, não é quem está ensinando, é Deus que faz, tá? O segundo ponto dessa lição fala sobre a travessia memorializada. Está lá em Josué 4. Vamos entender o que é que esse tema, né? A travessia memorializada diz, né? Tomai 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes, né? Pedras como memorial foram levantadas, 12 pedras no meio do Jordão. Assim que todo o povo acabara de passar, então passaram a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Assim que os sacerdotes subiram no meio do Jordão, levando a arca do pacto do Senhor, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e Josué fala ao povo. Está lá em 4, 21 e 24. Olha que interessante. Como diz aqui, a travessia memorializada, tá? O que é que significa isso? Existem alguns teólogos, existem alguns estudiosos que dizem que isso aqui é uma base, um sentido de idolatria. Eles idolatraram aquelas pedras, as 12 pedras que foram colocadas onde os sacerdotes passavam com a arca. Eles dizem que é uma idolatria, é um ídolo que eles levantaram ali. Não, não tem nada a ver com isso. Tá? Eles colocaram 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Em cada passo, em cada local que os sacerdotes passaram, eles levantaram uma pedra, simplesmente para dizer o seguinte: a gente está colocando esse memorial ali, para que a gente, ao passar por aqui novamente, a gente entenda, a gente veja que Deus operou maravilhas no nosso meio. Porque você passar pés enxutos por um rio que tem aproximadamente 200 quilômetros de extensão, tem em média 30 metros de largura e tem entre 1 metro e 30 metros de profundidade. Você passar a pé enxuto, meu amigo, só um milagre. Não tem subterfúgio humano que vem explicar isso aqui. É um milagre de Deus isso acontecer. Da mesma forma que anteriormente aconteceu com a questão do Mar Vermelho. É um milagre, é Deus que faz isso, não foi o homem. Então essa questão de memorialização significa, já vem de memória. Guardar na memória o que Deus fez. Cada ponto marcado, cada pedra colocada daquela foi um local que eles disseram, não, Deus aqui nos abençoou. Só isso. Não tem nada de idolatria aí, tá certo? Nada de idolatria. Para que a gente possa entender. Depois, se você quiser pesquisar direitinho, ver direitinho essa história, tá lá em Josué capítulo 4. Lê direitinho o capítulo que você vai entender o que foi que esse povo fez. Eles fizeram isso para que eles dissessem assim, Deus nos ajudou. Deus foi quem fez isso. Fizeram um memorial, tá? O terceiro ponto da lição fala com relação à circuncisão. Está lá em Josué capítulo 5. Isso aqui é bem interessante.
Josué recebeu a ordem do Senhor: faze facas de pedras e circuncide os israelitas uma segunda vez. Verso 2 do capítulo 5. Assim ele fez, foram circuncidados todos os que nasceram no deserto. Olha aqui a explicação. Por 40 anos os israelitas andaram pelo deserto, até que morreu toda aquela nação, todos os homens de guerra que saíram do Egito, pois desobedeceram à voz do Senhor. O que é que isso aqui quer dizer? Simplesmente isso. Quando ele diz fazer uma circuncisão pela segunda vez, não está dizendo que o homem seria circuncidado a segunda vez. Foram aquelas pessoas que nasceram no deserto. Porque toda aquela geração que passou 40 anos no deserto, todos eles morreram. Tá? Todos eles morreram. Então a geração nova precisaria continuar com o pacto feito por Deus, que era a circuncisão. Então eles foram circuncidados, mas não pela segunda vez. A segunda geração, vamos assim dizer, foi que foi circuncidada. Só isso. Não tem mistério nisso aqui, não. Um outro ponto. A Páscoa é celebrada. Quando estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. Comeram pão sem fermento e espigas tostadas no dia seguinte. No dia seguinte, o maná cessou. Foi o que aconteceu aqui. Eles celebraram a Páscoa. Eles não necessitariam mais do maná. Por quê? Porque, comeram pão sem fermento e espigas tostadas no dia seguinte. Então, eles já tinham alimento. Tá? O maná era porque eles não tinham alimento, eles não tinham como sobreviver naquele deserto. Por quê? Porque precisaria de um milagre para que eles pudessem se alimentar ali. Tá? Então, o maná, como a própria Bíblia diz, o pão que desceu do céu, tá certo? É justamente isso. Por esse motivo cessou o maná. Porque eles teriam outro tipo de alimento agora. Eles teriam de trabalhar, cultivar a terra e coisa desse tipo. Tá certo? Acontecimento próximo a Jericó. Um anjo aparece a Josué. Josué faz uma pergunta ao anjo: estais a nosso favor ou a favor dos nossos adversários? Está lá em 5,13. O anjo disse que não estava a favor de nenhum dos dois. E ele vinha como chefe do exército do Senhor e ordenou: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que esse anjo ele não tomou partido. Ele disse: não, eu vim com ordem divina. Tá? Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, no capítulo 5, a partir do verso 13, é que o anjo diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. E Josué assim o fez. Uma coisa que eu fico pensando é a tamanha reverência desse povo. Esse povo, os primeiros que vieram antes de nós, os que deram início a toda essa jornada, essa turma, eles eram muito obedientes. Eles verdadeiramente reconheciam quem era Deus. Eles verdadeiramente sabiam em quem estava crendo, sabiam de onde vinham as ordens, sabia quem era o Senhor. Aí eu fico pensando nos nossos dias atuais. As pessoas parecem que não sabem mais quem é Deus. As pessoas parecem que não entendem mais que Deus ele continua sendo santo do mesmo jeito. As pessoas parecem que não entendem que a reverência a Deus, ela precisa continuar do mesmo jeito que era antes. Porque Deus ele continua sendo santo do mesmo jeito. Tá? Hoje a gente vê as pessoas indo para os cultos de todo jeito, as pessoas lendo a palavra de Deus de todo jeito, as pessoas pregando a palavra de Deus de todo jeito. E não é bem assim. O anjo disse: esse lugar é santo, então tira as sandálias dos pés, reverencie. Nós muitas vezes não estamos reverenciando a Deus como deveríamos reverenciar. Só gostaria de deixar uma deixa aqui para você entender. Humanamente falando, vá de todo jeito na presença de um juiz, vá de todo jeito numa delegacia de polícia. Se tiver uma audiência para um julgamento, você não entra lá de todo jeito. E diante do Deus dos deuses, do Deus dos deuses e do Senhor dos senhores, a gente quer dar todo jeito.
Eu não entendo essa reverência. Eu vejo uma reverência aqui em que o anjo diz: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. E Josué assim o fez. Como seria interessante se nós hoje tivéssemos essa mesma reverência, de entendermos quem é Deus. Muitas vezes a gente não entende. A conquista da cidade de Ai, está lá em Josué 8. Tá? A tática de Josué foi a mesma da primeira vez que lutou contra Ai. Mas agora tinha a promessa da vitória. Observe o que o Senhor disse no versículo 1, no caso do capítulo 8. Né? Eu te entreguei nas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Olha só, já imaginou se você fosse lutar contra um inimigo e Deus dissesse assim: você tem vitória garantida? Você já iria certo, meu amigo. Você não iria pensar duas vezes antes de entender que você iria ganhar aquela vitória, aquela batalha. Você iria ter vitória naquela batalha. Deus fez isso com Josué. Deus entregou os inimigos, o rei e a cidade nas mãos dele. Mas por quê? Porque Josué, ele tinha em mente que Deus era quem estava fazendo. A partir do momento que nós, pela maior capacidade que a gente pensa que tem, quando a gente coloca essa capacidade nas mãos de Deus e diz: Senhor, é o Senhor que vai fazer, Deus vai fazer grandes coisas que a gente nem imagina. Agora, quando a gente bota a capacidade na gente e coloca Deus de lado e tenta agir sozinho, aí, meu amigo, a desgraça está feita. Infelizmente, a realidade é essa. Ajuda a cidade de Gibeão, está lá em Josué 10. O rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, teve muito medo depois que ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai. Olha aqui. Ele enviou mensageiros a Roão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Lax, e a Debir, rei de Eglon. Ele disse: vinde e ajudai-me. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os israelitas. Está lá no 10:4. Então esse rei, ele tentou juntar, mas, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, juntou mais 4 reis e disse: vamos lá tentar ganhar deles. Mas só que eles não entenderam que Josué, Deus estava lutando por Josué, Deus estava pelejando por Josué, né? Os 5 reis dos amorreus se ajuntaram para atacar o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Lax e de Eglon. Sitiaram Gibeão e batalharam contra ela. Os homens de Gibeão pediram socorro a Josué. Está lá em 10:6. Josué subiu de Gilgal com todos os homens de combate e todos os homens guerreiros. Deus disse a Josué: não tenhas medo deles, porque eu os entreguei na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Então Josué já foi com a vitória garantida. Deus era que estava garantindo essa vitória. Quando Deus garante uma vitória, meus irmãos, pode vir um batalhão contra você. Pode vir o maior armamento contra você. Pode vir a maior força bélica contra você. Se Deus disse vá e eu estou com você, nada vai derrubar. Agora, muitas vezes a gente vai na nossa força, pensando que nós somos alguma coisa. Aí é onde a coisa dá errado. Os 5 reis estavam escondidos na caverna de Maqueda. Josué ordenou a retirada dos 5 reis da caverna. Ele mandou os chefes militares colocarem os pés sobre os pescoços dos reis, que isso era um símbolo, né, de que tinha ganho a batalha, cativos. O pé de um vitorioso sobre o pescoço de um inimigo prostrado simbolizava a sujeição completa, simbolizava a vitória. Tá certo? Josué atacou-os de surpresa e, após marchar a noite toda, derrotou-os. Os 5 reis foram executados e seus corpos foram dependurados em 5 árvores até o anoitecer. No fim do dia, os corpos foram retirados para o sepultamento. Foram sepultados na caverna entulhada de pedras em Maqueda. Outro destaque foi Josué ter dito: Sol, para sobre Gibeão, e tu, lua, para sobre Aijalon. E o sol parou e a lua se deteve, até o povo ter derrotado os seus inimigos.
Josué destruiu Hebrom e Debir, fechou as rotas de acesso. Havia o entendimento que as vitórias foram alcançadas pela ação do Senhor. Mais uma vez aqui, eles detectaram isso. Essa lição ela é muito simples, ela é muito... Por isso que a gente acredita que a gente vai terminar o mais rápido possível do que as outras, porque ela é muito simples, não tem muito o que detalhar aqui. Tá? O povo, Josué e os seus liderados, né, eles entenderam que era Deus que estava fazendo, não era eles. Eles confiaram em Deus. Os versículos 40 a 43 representam um resumo idealizado pelo deuteronomista que descreve a conquista do sul de Canaã. Comentário bíblico Brodman. Deixa eu só destacar algo para vocês aqui. Josué lhe disse: Sol, para sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. Naquela época, é isso que vocês precisam, as pessoas que estão me assistindo, precisam entender. Naquela época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então, quando Josué disse, Sol para, ele orou a Deus e pediu para que Deus ajudasse eles a vencerem aquela batalha, porque era uma batalha muito grande. Então Deus disse, ordene ao sol que pare. Enquanto você não vencer a batalha, o sol vai se deter lá no lugar dele. A lua vai se deter no lugar dela. Não vai haver nenhum tipo de manifestação desses astros até você vencer essa batalha. Hoje, com a tecnologia que nós temos, com o conhecimento que nós temos, com os estudos que nós temos, nós entendemos o que foi que aconteceu nesse exato momento. Não foi o Sol que parou. Porque a ciência diz que o Sol está lá parado. A Terra é que faz um movimento ao redor do Sol. Então, uma coisa me chama a atenção. Não foi o Sol que parou. Deus ele parou o sistema. Deus ele parou a Terra para que um servo vencesse uma batalha. Isso me mostra o quê? Que Deus ele é capaz de fazer qualquer coisa para dar vitória àquele que é obediente. Eu não estou dizendo que você, a partir desse exato momento, vai começar a decretar as coisas. Eu decreto isso, eu tomo posse disso, eu faço isso, eu coloco a mão e vai ser meu. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que se estiver nos planos de Deus, se Deus tiver propósito, ele faz o impossível para que um servo seja vitorioso. Foi o que aconteceu aqui com Josué. Não foi o sol que parou, não foi a lua que parou, foi a terra que parou. A terra parou para que um servo conseguisse vencer uma batalha. Que isso fique bem claro. A campanha setentrional. Isso aqui tem tudo a ver, é tudo relacionado aos reinos do norte, aos povos do norte. Tá? Está lá em Josué 11, de 1 a 15. Nestes versículos é narrada a terceira fase final da conquista de Canaã, setentrional. Ao ouvir a respeito dos sucessos de Israel no sul, Jabim de Azor, né, reuniu uma coalizão de reis setentrionais do norte, que juntaram suas forças contra Josué. Deus assegurou a Israel a vitória. Mais uma vez, Deus disse, vão se juntar esses reis contra você, mas você vai ser vitorioso, porque você está dando lugar a mim. Josué foi vitorioso mais uma vez. Josué fez um ataque de surpresa, o inimigo foi derrotado, suas cidades foram tomadas e seus habitantes massacrados. O texto informa a respeito da fidelidade de Josué aos mandamentos do Senhor, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Josué estava conseguindo vitórias, porque Josué estava sendo fiel a Deus. Só isso. Resumo das regiões conquistadas. Josué 11, 16 a 23. Há muitas semelhanças à conclusão da campanha meridional. Nessa questão de meridional já está falando sobre as cidades do sul, os reinos do sul. Mencionada no capítulo 10, de 40 a 42. Abrangia as áreas conquistadas na conquista em sua totalidade. Os versículos 16 a 23 afirmam que Josué tomou toda aquela terra. Tudo aquilo foi dominado por Josué. No comentário bíblico Brodman, assim está descrito. O resumo por área começa pelas regiões do sul e move-se em direção ao norte, norte e sul, aquilo que a gente falou. A região montanhosa, o Negueb, a terra de Gósen e a Baixada são as mesmas áreas descritas em 10, 40 e 51. O versículo 10 informa que durante muito tempo Josué guerreou contra esses reis.
O coração dos cananeus não cederam, eles resistiram a Israel. Isso explica o que diz o versículo 20, que o Senhor endureceu o coração dos cananeus a fim de que pudessem ser totalmente destruídos. Esses homens, eles resistiram à palavra de Deus. Eles resistiram a Deus. Josué estava lutando em nome de Deus. E eles resistiram ao Senhor. Tá? Então foram derrotados. A derrota dos reis de Canaã. Josué 12, de 7 a 24. O versículo 24 diz que foram 31 reis destruídos no período que Josué liderou. Os versículos 9 a 13 relacionam os reis das cidades derrotadas por Josué na ordem de seu aparecimento, conforme os capítulos 6 a 10. Os versículos 13b a 16a relacionam reis adicionais da Canaã meridional. Os versículos 16b a 18 citam reis da Canaã central, tanto da região montanhosa como da planície litorânea. Os versículos 19 a 23 citam os reis das cidades da Galileia. Então, você vê uma subdivisão aí de Canaã. A gente pensava que Canaã era somente um povoado, vamos assim dizer. Não. Canaã era uma região. O sucesso da conquista foi o resultado da obediência de Israel à sua dependência da liderança e do poder do Senhor que deu a vitória. Olha, mais uma vez, o finalzinho aqui do último tópico diz que o resultado da vitória foi a obediência do povo. Você quer ter vitória, meu irmão? Obedeça. Não vai ser ruim. Pode ser que aparentemente você seja bobo, besta. Enfim, obedeça a Deus. Obedeça. Só temos a ganhar. A nossa conclusão. Ao concluir esta lição, destaco as relevantes conquistas do povo de Deus. Chamou a minha atenção o memorial. Toda vez que é construído um memorial é para ficar marcado como algo que deve ficar na memória. Foi aquilo que a gente falou. Não é idolatria, não. É para guardar na mente o que foi feito. Memorial. É algo que os filhos dos filhos irão perguntar no futuro. E com alegria os pais poderão contar. Os filhos, os seus netos, seus bisnetos vão perguntar: o que é isso? E os pais vão dizer: foi isso que aconteceu no passado. Tá? A passagem pelo Rio Jordão foi algo memorável. Algo memorável. E é mais do que justo a colocação de 12 pedras para ficar para a posteridade, para que os outros entendam o milagre que Deus fez por aquele povo. A circuncisão daqueles que nasceram no deserto é algo que deve ser lembrada também como conquista. Por quê? Conquista. É a preservação dos valores que foram dados por Deus. Isso é interessante. A circuncisão era o pacto com o povo de Israel. Era o diferencial das demais nações. E o fato de os nascidos no deserto passarem pela circuncisão mostra a obediência às ordens de Deus. A consequência, a continuação da obediência a Deus. A circuncisão era o pacto. Aqueles que nasceram no deserto precisavam ser circuncidados. Por esse motivo foram, para continuar com o pacto com Deus. Os 31 reis destruídos pelo exército de Josué foi marcante. O povo de Israel pôde comemorar com muito júbilo as suas conquistas. É muito importante salientar que todas as conquistas do povo de Israel teve a mão de Deus. Todas as conquistas do povo de Israel teve a mão de Deus. E eles reconheciam isso. Por isso que venciam. Foi ele quem venceu as batalhas pelo povo. Jamais devemos esquecer que durante nossa vida temos vitórias em diversos momentos, assim como o povo de Israel obteve. Cada conquista que temos é necessário lembrar que Deus está à frente. Isso a gente falou do início da lição. Deus está à frente, não é a nossa força, é Deus. De cada batalha, nossas conquistas não são apenas nossas. É Deus agindo de forma poderosa e milagrosa em nosso favor. É o poder de Deus agindo sobre nossa vida. Portanto, devemos ter sempre em nossa memória o agir de Deus. Ele age todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Ele está sempre agindo em nosso favor. Sempre é Ele, sempre. Como igreja, não podemos esquecer que a conquista não é por nossa capacidade apenas. Deus, Ele conta com a nossa capacidade. Mas se não existir a nossa capacidade, Ele faz vencer do mesmo jeito. Não é pelas características do líder. Não é pelas características do líder que está à frente.
Pelo contrário, é Deus agindo por meio da igreja. É Ele dando a vitória na hora certa, no momento certo, e a sua igreja amada. Então, que essa lição de hoje a gente possa entender, para resumir. Ela foi muito resumida, muito simples, muito fácil de entender. Mas que a gente possa entender melhor. Toda essa lição foi ministrada domingo na igreja, está sendo ministrada hoje através desse vídeo. Deus é quem faz tudo em nossa vida. Nós não temos nada, nós não somos nada diante da grandeza de Deus. Então, tudo que temos, tudo que somos, depende de Deus. Tá bom? Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição 2. Lição 3. Nós estaremos brevemente aqui ministrando a lição 3, que ela tem por título Derrotados por causa do pecado. Aí a gente agora vai ver algumas derrotas que aconteceram, mas por quê? Porque o povo começou a se distanciar de Deus. A gente vai ver isso na nossa lição 3. Tá bom? Então que Deus nos abençoe, que brevemente estaremos aqui ministrando mais uma lição. Deus nos abençoe.